também, que podem estar participando também, sejam muito bem-vindos. Eu sou Mariana, uma das enfermeiras, né, do programa Vida Nova, que faz o telemonitoramento, acompanhamento com vocês, juntamente com a outra enfermeira, Maiara, também. E hoje também está participando conosco também a Sandra, que é a coordenadora do nosso setor de Núcleo de Promoção da Saúde, e o Tiago também, que é da parte de comunicação do Copa Saúde. Hoje nós temos a presença, né, da doutora Sheila, nutricionista da Maternidade Neo Center, que conduzirá para a gente o tema de alimentação saudável durante a gestação, reforçando essa importância, né, de ter uma alimentação saudável, equilibrada, durante todo o período gestacional e até pós a gestação também. Reforçamos que essa nossa palestra será gravada e posteriormente será disponibilizada para vocês também, para poderem estar vendo com mais calma também. Para as pessoas que quiserem o certificado de participação, para os participantes também, para terem isenção, né, questão da extensão da licença paternidade também, só está enviando para a gente pelo chat também, quem quiser que a gente disponibilize o certificado, ou está encaminhando no nosso WhatsApp do setor também, que a gente encaminha para vocês. Tá? A gente queria agradecer a doutora Sheila também, e agora também está falando com vocês também, com algumas gestantes, eu já conversei no telemonitoramento também que a gente faz, que agora nós firmamos a parceria com a Maternidade Neo Center, ali no bairro Cruzeiro, para estar atendendo as gestantes também do programa Vida Nova, que seria da mesma modalidade da outra instituição parceira nossa, tendo a isenção, né, de coparticipação das consultas de pré-natal e do parto, os demais exames podendo ser feitos das nossas parceiras também, mas a obrigatoriedade é estar tendo o parto e as consultas de pré-natal com uma lista de médicos que nós firmamos em parceria com a Maternidade Neo Center. Tá? Fique à vontade para estar fazendo perguntas também, estarem tirando dúvidas também nesse momento. Se ficarem um pouco mais com dúvidas também, ou quiserem fazer via chat também, a gente vai estar respondendo as perguntas também, tá? E no mais, eu queria passar agora a palavra para a doutora Sheila também, e as gestantes aproveitem ao máximo desse momento também, tirem dúvidas também, e acho que podemos começar, né, Sheila? Sim. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui hoje, falando de um tema que eu gosto tanto. Na verdade, eu não consigo ver quantas pessoas estão. Gestantes, nós temos quantas, Mariana? Você sabe? No programa, atualmente, participando aqui, deixa eu contar aqui. 1, 2, 5. Até o momento, 5. Mas ao longo também da palestra também, elas vão aparecendo também. Tá. Bom, como estamos aqui em um número pequeno, eu as convido para, na medida em que eu for colocando o conteúdo, se porventura surgirem dúvidas, não hesitem em levantar a mão ou colocar sua questão. Às vezes a dúvida de um linka com a dúvida do outro e aí vocês constroem um pensamento juntas. Essa é a intenção, né, do grupo. Para que eu não fique aqui com a sensação de que eu estou falando para um computador. Então, se vocês quiserem colocar as suas vozes, as suas carinhas, fiquem à vontade, tá? Bom, então vamos lá. Por que é importante uma alimentação saudável na gestação? A gente sabe que a gestação, ela é uma das fases mais importantes que nós temos na nossa vida. A minha área de pesquisa, por exemplo, é diabetes e eu lido muito com pacientes que têm diabetes ou que têm diabetes gestacional e às vezes eu percebo que na gestação, às vezes a gente não consegue um bom controle em momento nenhum do acompanhamento e na gestação elas são impecáveis. Ou seja, há uma somatória de fatores, há uma somatória de ações que acontecem na gestação que a gente vê que realmente as mulheres elas são muito engajadas, elas estão muito entregues àquela fase, né? Mas a gente sabe que a alimentação saudável, equilibrada, prezando pelas preferências da paciente, é determinante para um bom desfecho, seja para um desfecho para a mãe ou um desfecho favorável para o bebê,
né? Podemos passar. Bom, como eu disse para vocês, eu entendo a gestação como uma fase inesquecível, né? A gente tem uma série de oscilações de percepções, ora a gente está incrivelmente feliz com aquela situação, fazendo muitos planos, com muitas esperanças ali, né, no nosso horizonte, mas ao mesmo tempo a gente percebe que de uma hora para outra o nosso humor rebaixa e é importante a gente ter a tranquilidade, ter a leveza de entender que isso é fisiológico, essas oscilações, elas acontecem por si. Então, para algumas mamães, o processo da gravidez é experimentado com serenidade, sem sobressaltos. Para outras, tem uma série de alterações, seja alteração física, seja alteração hormonal, psicológica, que são próprias desse período, né? Por isso que existe uma importância do bom relacionamento da gestante com a equipe de saúde que a assiste, né? Para essa fase tão importante, tão cheia de lembranças ao longo da nossa vida. Pode passar? Bom, uma rotina alimentar baseada em bons hábitos alimentares e alimentos, tanto melhor in natura, são uma excelente estratégia para uma gravidez mais tranquila, mais saudável, seja para a mãe ou para o bebê. Hoje em dia a gente enfrenta uma carga horária grande, a gente enfrenta, por vezes, dupla jornada, ou seja, os nossos desafios são desafios importantes. Por isso que é importante a gente ter a noção de que o autocuidado é necessário, ter noção de que fazer o pré-natal adequadamente, de fazer uma alimentação adequada, de fazer atividade física quando se tem a anuência, né, quando se tem a permissão do médico, é importante a gente se ater a cada um desses detalhes. Pode passar. Bom, e qual que é efetivamente o papel da alimentação na gestação? Bom, ela, como eu disse para vocês, ela está intimamente relacionada a um bom desfecho. O que é um bom desfecho? É um parto a termo, um parto sem intercorrência no que eu digo respeito a alguma patologia, um parto, um ganho de peso adequado para que seja um parto seguro, né, sem complicações, tudo isso é importante. Portanto, a alimentação entra contribuindo para o ganho de peso adequado, evitando, assim, complicações obstétricas e complicações neonatais, assegura também as reservas necessárias que a gente precisa ter, tanto para a amamentação quanto para o processo pós-parto. Pode passar? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estamos sim. Tá bem, tá bem. Uhum. Se vocês quiserem me mostrar suas carinhas, eu vou adorar. Muito bem. As refeições devem contemplar todos os grupos alimentares, seja composto por carboidrato, por fibra, por vitamina, por minerais e por gordura boas. Para que fique uma colazinha, eu coloquei aqui para vocês, está logo à esquerda, o que é um esquadro, que é um gabarito de um prato saudável. Portanto, vamos ver aqui. No lado direito, nós temos aqui as proteínas, que devem compor mais ou menos 25% do nosso prato. Essa regra nós chamamos de regra dos quartos. Então, 1/4 do prato, ele deve ser composto por proteína. Portanto, seja o corte de carne, o peixe, o ovo, como queira, né? São proteínas. E aqui, o feijão. Não necessariamente o feijão ou os primos dele, que no caso ervilha, lentilha, grão de bico, tremoço, todos esses são exemplos de proteínas vegetais. Então, 25% deve ser composto por proteínas, sabidamente, proteína animal e proteína vegetal. Os outros 25% devem ser compostos por carboidratos, seja ele o arroz, seja ele a batata, seja ele o inhame, seja ele o macarrão. Pouco importa qual que é a fonte de carboidrato que você escolheu. O que importa é que ele esteja dentro do esquadro, mais ou menos como está desenhado aqui. Só para eu ver a interação de vocês. Eu posso optar, quando eu coloco arroz, eu posso colocar o macarrão? Ou eu posso colocar o arroz com a batata?
Ou eu posso, porventura, colocar o arroz com a mandioca? Eu posso fazer a combinação desses carboidratos? É adequado? Algum palpite? Bom, então, não é necessário que a gente escolha entre um e outro. O que importa é a quantidade. Então, vamos imaginar que o seu nutricionista planejou para você, imaginemos lá, 4 colheres de sopa de carboidrato. Se, porventura, forem 2 colheres de sopa de arroz e 2 colheres de sopa de batata, pouco importa essa combinação. É como se eu pagasse o seu salário em nota de 50 ou em nota de 100. O que importa é o montante. Se o nutricionista planejou para você X quantidade, essa quantidade você pode distribuí-la como bem entender. Então, aquela máxima que a gente ouvia de que se colocou o arroz, não coloca o macarrão, ou não coloca a batata, não coloca nenhuma outra fonte de carboidrato, é um tabu. O que importa é a quantidade, ok? Bom, e aqui a gente vê 50% do prato sendo composto por vegetais, sejam eles crus ou cozidos. E aí a gente difere entre vegetal folhoso e legume. Portanto, a gente deve colocar metade do prato composto de salada, seja o vegetal folhoso ou o legume. 25%, repito, das proteínas e os outros 25% do carboidrato. Podemos passar? Muito bem. E o que a gente tem que evitar antes da gente esmiuçar todo o resto, né? Bom, primeiro de tudo, alimento rico em gordura hidrogenada. A gente sabe que a gordura hidrogenada, ela participa de alguns processos de oxidação que não são desejáveis na gestação. Portanto, a gordura hidrogenada, ela deve ser vista com critério. E a gordura hidrogenada, ela está ricamente colocada dentro de alimentos industrializados, não só da margarina. Por exemplo, o biscoito recheado, os produtos de confeitaria, todos eles são ricos em gordura hidrogenada. Então, talvez seja um ponto para a gente ficar atenta. Carnes, peixes, mariscos, ovos, portanto, proteína de qualquer espécie, cru ou mal passado. Se porventura a carne estiver mal passada, a gente deve ou trocar o corte de carne, ou a gente deve pedir para repassar, ou até mesmo descartar por causa do risco de toxoplasmose, né? Hortaliças não lavadas ou higienizadas adequadamente, portanto, na rua a gente tem que ter um critério muito grande ao se servir de legumes e verduras crus, quando cozido, esse risco cai por terra, mas hortaliça, ela deve ser bem lavada. Quando em casa, quando somos nós que lavamos ou alguém que nós confiamos, tudo bem, não tem problema. Mas em restaurante, self-service, talvez seja uma coisa para a gente ficar atento. Bom, o que eu oriento as minhas pacientes quando elas só comem na rua? Que pelo menos o vegetal folhoso ela leve numa marmitinha pequena, num potinho pequeno, para que ela não deixe de comer aquela fibra insolúvel. Isso é muito importante. Então, às vezes, é um sacrifício pequeno para que você tenha um ganho grande, que é não deixar de consumir a sua salada. Bom, peixes com alto teor de mercúrio, a gente sabe que o mercúrio é um metal que nós temos que ter atenção, sobretudo na gestação, e o mercúrio ele é mais abundante nos peixes que estão no final da cadeia predatória. Portanto, os peixes como tubarão, peixe-espada, peixe-agulha, e aqui quando eu coloco tubarão, eu também me refiro ao cação, né? Que é o peixe que a gente vê no comércio com esse nome. Então, são peixes que, por ter um conteúdo maior de mercúrio, talvez seja mais indicado ficar de lado enquanto a mulher estiver gestante. Dar preferência para peixes com alto teor de mercúrio, então não só proibir, mas também incluir, como que a gente pode, quais são os peixes que estão bem indicados na gestação?
Anchova, bagre, salmão, sardinha, excelente fonte de ômega, um excelente custo-benefício, uma carne saborosa, portanto, e com pouquíssimo teor de mercúrio. Camarão, lula, tilápia, que é um peixe que a gente vê muito usual hoje, tanto nesses restaurantes self-service, como a gente vê hoje muito abundante no supermercado. Bacalhau, padejo, truta, todos eles têm um teor muito pequeno de mercúrio e podem ser utilizados. Bebidas alcoólicas é uma contraindicação absoluta, apesar de ter alguns obstetras que permitem um copo ou outro, o que a diretriz da ginecologia obstetrícia fala para a gente é que bebida alcoólica na gestação e na amamentação é contraindicação absoluta, tá? Podemos passar. Muito bem. E como devem ser distribuídas as refeições ao longo do dia? Bom, é muito importante a gente fazer o fracionamento das refeições, sobretudo no final, quando a gente fica maior e aí o estômago fica mais comprimido, seja pelo tamanho do útero ou seja pelo deslocamento do diafragma, é importante a gente fazer refeições em pequeno volume com um maior fracionamento. Então, a individualidade e preferência deve ser levada em consideração, portanto, quem vai fazer o seu planejamento alimentar, ele deve levar isso em consideração, mas de maneira geral, a gente recomenda fazer um café da manhã, um lanche no meio da manhã, que a nutrição, por academicismo, adota o nome de colação, o almoço, o lanche da tarde. Como o lanche da tarde é um horário em que as pessoas relatam ter mais fome, a rigor, a gente, às vezes, pica esse lanche da tarde em 2, tá? Para ficar mais confortável, até mesmo para gestante. E o jantar. Quando a mulher tem fome noturna, às vezes o nutricionista calcula também a ceia. Então, vocês vão ver que são refeições pequenas, mas frequentes, para que a mulher não fique com fome, não coma num valor a menor do que ela precisa, mas também não piore os quadros de azia ou de refluxo, o que quer que seja. Pode passar. Bom, há uma estimativa de quantos quilos a mulher pode engordar na gestação? Sim, tem um critério, né? O ganho de peso na gestação deve ser a quantidade exata para promover o desenvolvimento fetal e o preparo para o período da amamentação. Nem mais, nem menos. É também um tabu aquela questão quando se dizia que devia se comer por 2. A gente sabe que isso não se aplica, deve se comer por uma pessoa, uma gestante, e não por 2. Para assistência adequada, a gestante deve ter acompanhamento nutricional no pré-natal, para avaliação do estado nutricional, para o nutricionista eventualmente detectar possíveis inadequações na dieta, desmistificar mito. Às vezes a gente observa muito no consultório que a paciente às vezes chega com mitos importantes, né? E a realização da educação alimentar e da educação nutricional. Portanto, quando a gente observa alguns vieses na alimentação, a gente consegue ir trocando, às vezes, por melhores escolhas, por escolhas mais inteligentes, ou conforme a necessidade do estágio da gestação. Pessoal, tá claro para vocês? Eu estou indo rápido, tá indo bem? Não, aqui tá tranquilo. Super claro. Então, vamos lá. Isso aqui é só uma colinha, quem tem que gerenciar isso é mais o obstetra e a equipe de saúde, mas é só para vocês terem uma noção. A gente avalia se o ganho de peso está adequado a partir do IMC pré-gestacional. O IMC é aquela formulazinha que todo mundo conhece, que é o peso sobre a altura ao quadrado. E aí, o seu médico vai te informar em qual IMC, em qual faixa do IMC você se encontra. E a partir dessa faixa de IMC que você se encontra, o médico vai colocar para você o quanto de peso você pode ganhar. Por isso que é dependente, o ganho de peso, ele é dependente do estado nutricional prévio, pré-gestacional, tá? Pode passar. Bom, uma pergunta muito comum dentro de um consultório é qual adoçante utilizar? Bom, nós temos vários adoçantes no Brasil, alguns são
permitidos para uso para gestante. Alguns têm estudos mais robustos, outros nem tanto, mas o que a gente tem de consenso eu coloquei aqui para vocês. Existem poucos estudos sobre a sacarina e o ciclamato de sódio na gestação e seus efeitos sobre o bebê. Então, o que eu quero colocar aqui é que existem poucas evidências e os estudos não são robustos. O aspartame, ele pode ser utilizado desde que a mãe não possua fenilcetonúria, que é uma patologia. O aspartame, ele tem esse aminoácido, tem a fenilcetonúria, e aí o aspartame fica contraindicado somente para essas mulheres que têm essa alteração metabólica. As evidências atualmente disponíveis falam para a gente que a sucralose, o acesulfame K, a aspartame para aquelas mulheres que não possuem fenilcetonúria, a sucralose, a estévia podem ser utilizadas com segurança na gestação. A gente vê, antigamente a gente via que tinha determinada marca que só fazia ciclamato e sacarina, determinada marca que só fazia, por exemplo, sucralose. Hoje em dia a gente já viu que com a queda das patentes faz-se, às vezes a FIM faz com estévia, com sucralose, faz com talmatina, faz com ciclamato, com sacarina. A linha antes fazia só com sucralose, agora faz com sucralose, com estévia. Ou seja, com a queda dessa patente virou um samba do crioulo doido, de maneira que a gente tem que ir no rótulo e ver de fato qual que é o princípio ativo daquele adoçante, tá? Nós temos os adoçantes derivados de álcool, que são mais naturais do que esses que eu falei anteriormente, que são manitol, sorbitol, eritritol, são substâncias consideradas seguras. No entanto, por serem derivados de álcool, eles geram um certo desconforto, sobretudo na mulher grávida, que já tem a permeabilidade intestinal alterada. Portanto, é muito comum a gente observar gases, flatulência, até mesmo meteorismo, com o uso desses derivados de álcool. Mas isso, eu insisto, isso é individual, não quer dizer que é regra, tá? Portanto, a indicação do adoçante deve ser avaliado individualmente. Podemos passar? E agora, nessa época de Natal, tchanã, o que a gente deve evitar, né? No Natal. Bom, a grosso modo, antes de eu colocar os poréns, eu já vou falar. Não precisamos evitar nada. A gente pode tudo, mas não pode de tudo. Então, ser comedido talvez seja a palavra de ordem. Portanto, para muito de nós, o Natal é uma época perfeita para a gente se deliciar com alimentos não usuais no nosso dia a dia, mas algumas considerações a gente tem que levar em consideração. Evite alimentos muito condimentados e muito apimentados, porque eles podem causar azia, podem causar regurgitação e, sobretudo, a piora do evento das hemorroidas. Evitar alimentos com muito sal ou muito gorduroso por causa da retenção hídrica, né? A gente sabe que é um processo fisiológico da mulher grávida reter mais líquidos. E quando a gente come alimentos com muito sal ou com muita gordura, esse quadro piora, tá? Então, atentar ao volume das refeições. É importante que as refeições sejam feitas em pequeno volume, com uma frequência maior, se assim for necessário, mas sempre em pequeno volume. Assim você evita a sensação de empachamento e também regurgitação. Aproveitar o clima propício do verão e apostar numa ceia que contenha alimentos, sobretudo in natura, que no caso são as frutas, as saladas, as carnes magras, bem cozidas, prezar por refeições leves, né? E manter-se hidratada. Portanto, nada é proibido, desde que o que importa é o contexto, desde que importa o que eu vou colocar numa refeição como um todo, e não um outro alimento em si, né? Podemos passar? Doutora Sheila, nós estamos com uma gestante aqui que ela está falando que está com 35 semanas, que ela engordou 7 quilos. Tem que ver o peso pré-gestacional, né? Uhum. Mas a faixa da normalidade, se você for olhar, ela vai ficar, porque é de 8 a 12 quilos. Então, ela vai estar, né? Porque está com 35,
Isso. Então, ainda temos um mês aí, né? E você tem que pensar que é nessa última etapa da gestação em que o bebê engorda, né? Ele cresce mais e agora ele ganha peso. Então, agora, nesse final, também ganha esse peso de maneira importante. Uhum. Bom, então vamos entender as mudanças fisiológicas para a gente saber o manejo. Eu coloquei aqui para vocês qual que é a mudança fisiológica, qual que é o desconforto e qual seria o remedinho para isso, qual seria o manejo, tá? Então vamos lá. O volume de sangue ele aumenta em cerca de 50%, tem uma diminuição dos níveis de albumina, o que contribui para o inchaço dessa fase. Portanto, como eu disse para vocês, o inchaço ele é fisiológico nessa fase justamente por causa dos declínios dessa proteína que nós temos no sangue. Na maioria das mulheres, a pressão diminui nos primeiros meses, ou até mesmo no primeiro trimestre, por causa da vasodilatação, retornando à normalidade no terceiro trimestre e, vez ou outra, aumentando no último trimestre. O aumento da necessidade de oxigênio fazendo com que a mulher grávida se sinta ofegante. Eu coloquei aqui dispneica, mas agora vi que talvez não seja o melhor termo. É que a mulher se sinta ofegante. Somada ao fato do diafragma ser comprimido pelo útero em crescimento. Ou seja, a gente já fica mais ofegante porque a necessidade de oxigênio está maior, mas também tem o útero comprimindo o nosso músculo que coordena o movimento do pulmão, né? Podemos passar? Bom, a função gastrointestinal, ela muda de várias maneiras. E todas essas mudanças afetam o estado nutricional. Como? Lá na maternidade, por exemplo, eu sempre pergunto qual é o peso pré-gestacional para eu saber como que está o ganho de peso. Bom, e o que a gente observa é que, às vezes, que aquelas mulheres que tiveram vômitos incoercíveis, que tiveram muitos vômitos na gestação, às vezes elas apresentam uma queda do peso para depois começar a recuperar o peso e, às vezes, até ganhar. Então, no início da gestação, pode ocorrer náusea, vômito, seguido pelo retorno do apetite, é o rebote, né, do vômito, o retorno do apetite, que pode ser voraz. Então, aquela oscilação entre tempos em que o vômito está aumentado, com a hipercompensação depois do vômito. Pode aparecer aversões alimentares, eu fui uma dessas, mesmo sendo nutricionista, teve alimentos em que eu enjoava do cheiro, não conseguia. Então, saber que isso é transitório, que isso passa e ter calma, buscar substitutos à altura para aqueles alimentos que, porventura, você tenha desenvolvido aversão, mas não excluir o grupo alimentar, digamos assim. Tem uma diminuição da motilidade intestinal, ou seja, o intestino, o nosso trato gastrointestinal, ele tem um movimento contínuo, que se chama peristaltismo. E com a gestação, esse movimento diminui. E aí, nós observamos o quê? Constipação intestinal. Tem o relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, ou seja, essa parte que liga o esôfago com o estômago, nós percebemos que essa válvula que existe ali, ela fica mais frouxa, por isso que a gente observa a azia e regurgitação. Pode passar? Bom, no início, podem ocorrer náusea, vômito, retorno do apetite, como eu disse. Acho que eu dobrei o slide, me desculpe. Passa, Mariana. Muito bem. Me desculpe, eu dobrei o slide, mas vamos lá. Vamos falar dos vômitos. Lembra que eu falei para vocês que o vômito alternava tempos de vômito e tempos de apetite aumentado? Então, vamos lá. O mal-estar da manhã é comum durante os primeiros meses, mas essa condição desaparece tão espontaneamente como ela apareceu, tá? O que fazer para atenuar os sintomas? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, a complicação e o remedinho, digamos. Preferenciar refeições em pequeno volume, como eu disse para vocês, e intervalos menores. Se porventura eu comia
2 fatias de pão integral de manhã, com 2 fatias de queijo e um leite com café, de repente colocar uma fatia de pão integral com uma fatia de queijo e o seu leite de manhã, daqui a 2 horas a outra fatia de pão com queijo. É saber como fazer esse manejo para que você não fique com fome, para que você não coma numa quantidade menor do que precisa, mas que mesmo assim você sinta conforto. Isso é importante, tá? Como eu disse, intervalos menores, preferencialmente secas. Quando a gente está enjoada, a gente tem que diminuir a ingestão de líquido, porque senão a náusea não passa. E de alimentos de fácil digestão para melhor aceitação e melhor tolerância. Alimentos gordurosos comprometem o quadro de azia. Às vezes a gente come alimentos gordurosos e a azia vem quase que imediatamente, né? Então, eles são mais difíceis de digerir, por isso que acontece isso. E outra coisa, o alimento gorduroso faz com que aquele esfíncter que eu expliquei para vocês, que é a válvula que fica entre o estômago e o esôfago, alimento gorduroso faz com que aquela válvula que já está afrouxada se afrouxe mais ainda, tá? Evitar odores que provoquem náuseas, então aquela época que a gente está em vômito, talvez fazer uma dobradinha ou alguma coisa que tenha um cheiro forte, um fígado bovino, talvez não seja a melhor das escolhas. Alimentar-se bem em termo qualitativo, então alimentar-se bem no que diz respeito à qualidade e quantidade nos períodos em que a gente não tiver com náusea, tá? Pode passar. Azia. Como que é impressionante, como que, eu não sei vocês, mas a azia, eu não sei se eu fiquei sugestionada ou o quê, mas eu tive no dia que eu descobri que eu estava grávida até o dia que o meu filho nasceu. A azia parece que é uma constante pra gente, né? Talvez seja a queixa mais comum que a gente vê. Na maioria dos casos, ela é decorrente da pressão do útero sobre o estômago, em que uma combinação do relaxamento do esfíncter do esôfago, de novo, essa válvula, bendita válvula do esôfago e do estômago, resulta em regurgitação. Como que a gente faz para atenuar o sintoma? Limita a quantidade de alimento consumido de uma vez, coloca, como eu disse, refeições menores e consumir líquido entre as refeições e não as refeições. Vocês vão ver que as orientações, às vezes, o que serve para um, serve para outra. Então, às vezes, com uma ação só, a gente já mata duas. Alimentar-se lentamente, isso é extremamente importante. Mastigar bem, mastigar até que não tenha nenhum grumo. Assim que a comida estiver completamente pastosa, sem grumo, só aí a gente engole. Mastigando bem os alimentos e sentar-se reta após as refeições por pelo menos 2 horas antes de se deitar. E usar roupa solta na cintura também ajuda, porque na medida em que a gente comprime essa área, o esfíncter tende a ficar mais frouxo. Então, é importante também prestar atenção nas roupas que se usa. Pode passar? Bom, constipação e hemorroidas. A gente sabe que a constipação intestinal, sobretudo no final, é um problema presente, um problema desconfortável. As causas, como eu disse, são a diminuição da motilidade do intestino, aquele peristaltismo fica diminuído, e também pela a pressão do útero em cima do intestino. Como que a gente faz para atenuar isso? Bora lá. Incluir fibras em todas as refeições. O que é fibra? É o pão integral, é o farelo de aveia, é a linhaça, é a chia, é o arroz integral, é a fruta, é o vegetal folhoso, é a hortaliça. Tentar colocar a fibra em todas as refeições. Ter uma ingestão adequada de água. Como que a gente faz o cálculo da água? 35 a 40 ml por quilo de peso. Portanto, se eu peso 70 quilos, imaginemos, é 70 vezes 35. Esse volume vai ser o volume de água adequado para você ao longo do dia. Manter-se ativa ou praticando atividade física, se anuência do médico assistente, se anuência do obstetra. Usar fibras solúveis presentes no farelo de aveia, na quinoa, no amaranto e nas leguminosas. Alguém tem um palpite do que são as leguminosas?
Não é prova oral, pode chutar. Leguminosas é o feijão e os primos do feijão, tá? Eles ajudam porque eles têm um tipo de fibra que é higroscópica, que é uma fibra que rouba água. Na medida em que ela rouba a água do meio, ela chega lá no intestino e rouba a água que tem. E aí ela aumenta de tamanho e aí forma um bolo fecal. O grão de Então, as bico leguminosas são também? excelentes aliadas quando a gente quer tratar constipação intestinal. Alguém disse alguma coisa? O grão de bico entra aí também? Entra grão de bico, lentilha, ervilha, tá? Não, isso daí é o monitoramento, elas sabem, eu puxo a orelha delas o mês inteiro. Ah, que bom! Isso aí também, elas são monitoradas, são chamadas a atenção o mês inteiro. Gestão Coisa de boa. líquidos também, alimentação saudável, hortaliças, alimentos ricos, né? Em gestão verde também, né? Verdes mais escuros também, Verde escuro, frio também. por causa do ácido fólico, né? Sim. Da vitamina B12, que é extremamente importante. Importante Né? também. E quando indicação, quando a gente vê que a coisa não está cursando bem, a gente pode lançar mão do uso do probiótico, tá? Seja o probiótico cápsula ou probiótico natural mesmo, seja no iogurte caseiro, aquele iogurte que a gente faz em casa, ou até mesmo no kefir, porque se a gente for olhar o kefir, as bactérias ficam mais tempo no intestino, então acaba que ele é mais efetivo do que o iogurte, tá? Pode passar. Edemas e cãibras. Bom, isso a gente tem só que saber diferenciar o que é edema e o que pode ser confundido com o edema da hipertensão. Bom, o que a gente faz para atenuar os sintomas? Incluir na dieta alimentos ricos em magnésio. Os alimentos ricos em magnésio ajudam na retenção hídrica. E eu coloquei uma colinha aqui para vocês de quais são eles. Ai, meu Deus, meu computador. Que são abacate, castanha, e aí castanha, nozes, amêndoas, castanha de baru, qualquer uma dessas, tá? Leguminosas, olha aqui elas de novo. E você tem que pensar que as leguminosas, elas são ricas não só em magnésio, como também em potássio, que também é muito importante na retenção hídrica, tá? Leguminosas, então, feijão e os primos dele. Semente de abóbora, que é rica em vitamina lipossolúvel e também riquíssima em magnésio. Uma colher de sopa de semente de abóbora tem 100% da ingestão diária recomendada de magnésio, tá? Então, talvez seja um macetinho que eu tô dando aí para vocês. Incluir na dieta alimentos ricos em potássio, como laranja, maracujá, melão, banana. De novo, as leguminosas. Estão vendo que o feijão, às vezes a gente está deixando, o brasileiro está deixando o feijão um pouco de lado, e às vezes agora seria um momento da gente investir nele novamente, né? Manter-se ativa ou praticar atividade física, que seja uma caminhada, seja com pilates, o que o seu médico te permitir, né? Diminuir, esse aqui talvez seja um dos mais importantes para diminuir a retenção hídrica, que é diminuir alimentos ultraprocessados e fast food e diminuir o consumo de sal. Na medida em que a gente coloca erva em tempero natural para conferir sabor, a gente não precisa utilizar tanto do sal, né? Pode passar. Bom, e se porventura eu tiver alguma restrição alimentar? O que é restrição alimentar? Pode ser restrição alimentar voluntária, às vezes eu sou vegetariana, às vezes eu sou vegana, às vezes eu não como glúten por uma vontade própria, sem necessariamente ter um quadro de doença celíaca associada. Bom, em caso de demanda especial, é necessário o acompanhamento especializado para garantir um aporte necessário de macronutrientes e de micronutrientes, que porventura vão ser necessários excluir da dieta. Por exemplo, às vezes é uma paciente intolerante à lactose. Como que a gente vai colocar esse cálcio e o fósforo e o magnésio na dieta, na exclusão do cálcio? O nutricionista pode te ajudar nisso, tá? As principais restrições alimentares são alergia, como eu disse, intolerância, aversão. Como eu disse para vocês, a gente desenvolve aversão alimentar durante a gestação, isso é comum, se isso porventura aconteceu com você, não se angustie, isso vai passar.
A seletividade alimentar, às vezes, é uma mulher que não tem o costume de comer hortaliça, ou que não tem o costume de comer qualquer outro grupo alimentar que seja. Como fazer o manejo? Procurar ajuda especializada. Ou até mesmo uma opção alimentar, como eu disse para você, o vegetarianismo ou o veganismo. Pode passar. Bom, lá na maternidade, no Neocenter, nós temos condição de atender os casos de restrições alimentares. Mariana, a gente recebe muito, às vezes, o saque me passa demanda de, às vezes, de mulheres que mandam sobre as suas restrições alimentares, ou que são celíacas, ou que são vegetarianas, perguntando se a maternidade tem condição de atender esse quadro especial, tá? E o que a gente tem para dizer é que a nossa equipe de nutrição clínica, eu sou da equipe da nutrição clínica, e o serviço de nutrição e dietética, que é quem fornece as refeições para a gente, né, o nosso terceiro, nós trabalhamos em conjunto para que a experiência alimentar da nossa maternidade seja de acordo com a condição clínica e com a condição e com a preferência alimentar da paciente, tá? Portanto, nós temos condição de atender não só aquela mãe que não tem uma demanda especial, que teve um pré-natal, felizmente um pré-natal de risco habitual, como nós temos condição de atender esses casos mais delicados, no que concerne à nutrição, né? Pode passar. Acho que o plano também alimentar é o individual de cada uma também, né? Não tem como a gente prever também que vai ser ao certo de uma para outra também. Tem os casos também de diabetes gestacional também, né? Então tem que ser avaliado caso a caso também, como eu Caso falo. a caso. Também. Os quadros de diabetes gestacional, eu entro em todos os partos. Entendi. Tem algumas perguntas aqui também, a gente pode estar fazendo, você quer... Vamos lá. Tem uma que está perguntando aqui que como as gestantes necessitarem de reposição de sulfato ferroso, teria alguma relação com a gestação? Tem relação com a gestação, porque, como eu disse para vocês, o volume sanguíneo aumenta, né? A prescrição do sulfato ferroso, ela é, quando necessária, o médico ele faz o screening na ocasião do diagnóstico e vai fazendo os exames de acompanhamento. Quando necessário, o médico faz a reposição, mas isso é uma prerrogativa médica, Mariana. Sim. É o médico quem prescreve. O que pode acontecer às vezes, a paciente tem uma clínica compatível com a necessidade, às vezes não tem o exame, a gente manda a contrarreferência para o médico ver qual vai ser a opção dele. E avalia certinho, né? Uhum. Outra que falou que ela toma bastante suco de cenoura e de beterraba. Ela não sabe se ajuda e também ela toma vitamina também, a Martelle também. O polivitamínico na gestação, aqui no Brasil, a gente já tem visto que isso é sacramentado. A gente vê isso, felizmente, sabe, Mariana? A gente vê isso no SUS e na rede privada. Então, hoje, isso é um ponto pacífico na literatura, a suplementação. Então, a suplementação se faz necessária. Eu entendi o porquê da pergunta dela. Ela deve ter colocado, olha, eu faço uso a contento de hortaliças, mas mesmo assim eu preciso da suplementação? Sim, porque tem alguns minerais, vitamina nem tanto, mas alguns minerais que a necessidade na gestação está aumentada. Por isso que se faz necessário o uso do polivitamínico, e é importante. E a gente vê, na maioria das vezes também, o obstetra decidir por manter o polivitamínico também na amamentação, que a demanda metabólica é até maior do que na gestação. E se ela faz uso do suco com essas hortaliças, nota 10 para ela. Mas o que é importante também, além do suco, é que ela coloque as hortaliças sob a forma de vegetal folhoso e de legume, tanto no almoço como no jantar. Para as mulheres que não têm o costume de jantar, esse suco talvez seja também uma boa opção. Por exemplo, eu tenho muita paciente que é seletiva, que não come folha, que não come legume. Mas quando elas batem, por exemplo, a cenoura ou a beterraba ou o pepino que seja, junto com o vegetal folhoso, elas conseguem tomar. Tecnicamente, Mariana,
aquele suco de folha com legume é a mesma coisa, tecnicamente, do que uma salada. Desde que você não o coe. Desde que você não faça, não coe, é tecnicamente a mesma coisa. Então, pode ser um artifício para aquelas mulheres que são seletivas. Alguém estava falando aí? Tá vendo que a gente entrou bem Oi? no trem. Acho que ela está perguntando sobre no trem. No trem é para beber. O no trem complemento alimentar? Ligando todo mundo aí falando. É isso? Ela perguntou se o Nutrem é um complemento alimentar, é isso? Vamos ver se ela manda aqui no chat alguma coisa Tá. também. Existe diferença entre suplemento alimentar e complemento alimentar. Existe uma diferença. Mais alguma? Tem outra aqui também que ela tem um metabolismo muito acelerado e que ela perde peso com muita facilidade também. E ela gostaria muito de estar amamentando o neném. O que seria indicado para ela? Ela já está na segunda gestação. A gente tem que ver como que está a curva de peso. Existe uma curva onde a gente avalia o ganho de peso. Se o ganho de peso estiver a contento, eu acho que ela não tem motivos para se preocupar muito, não. Agora, se esse ganho de peso estiver insuficiente, aí ela tem que buscar avaliação e ver o que a gente pode fazer, com certeza. Mas, como eu disse, talvez tanto melhor se procurar essa suplementação ou essa complementação pelas vias naturais, e não necessariamente pela medicação ou por complemento que seja. Ela pode estar te procurando aí, né? Pode, com certeza. Mas geralmente o ganho de peso na gestação, peso insuficiente, é fácil, o manejo é muito fácil de fazer, é fácil cursar bem. Uhum. Sheila, nós temos uma pergunta aqui no chat, desculpa te interromper, Mariana, é sobre alimentos que auxiliam na produção de leite. Tem alguma dica nesse sentido? Olha, o que consenso para a gente é que não existe um alimento X ou Y que ajude na amamentação. O que faz a mulher lactar é uma alimentação completa, equilibrada como um todo. Então, às vezes, eu lanço mão da canjica, mas tenho uma alimentação cheia de ultraprocessados. Eu coloco a canjica para prover a amamentação, mas eu coloco, por exemplo, uma grande quantidade de fritura ou uma grande quantidade de alimentos industrializados. Então, o que é importante é a alimentação como um todo. Que essa alimentação tenha de 3 a 5 frutas por dia, que essa alimentação tenha carne ou outra proteína em pelo menos 2 refeições por dia, que essa alimentação tenha legume e verdura 2 vezes ao dia e que tenha produto lácteo. Por exemplo, seja o queijo, o leite, o iogurte, né? O que for da preferência. Então, eu insisto, o que é importante é a alimentação como um todo. Um alimento ou outro isolado não vai ser o responsável pela mulher lactar em maior quantidade. Essa questão da canjica ou de coisa que o vale, a gente sabe que é mais um saber popular do que algo que esteja bem escrito na literatura. Obrigado. Tá. E a questão também de ingestão excessiva de calorias também, não sei se é um mito, se é verdade também, poderia estar ocasionando a questão de complicações como diabetes gestacional, hipertensão, está associado ou não? Tá. O diabetes gestacional, ele é a condição metabólica mais comum na gestação, né? Estar grávida faz com que a gente tenha uma resistência maior à insulina por causa dos hormônios. E ele pode ter várias causas, e o ganho excessivo de peso é um deles. Mas não só, porque o diabetes gestacional ele tem um fator
familiar importante, ele tem idade materna avançada, também é um fator de risco, baixa estatura, diabetes gestacional em gestações anteriores, então tem uma série. Mas um dos principais fatores do desenvolvimento do diabetes gestacional, com certeza, é o ganho de peso aumentado. Quando a gente fala do ganho de peso aumentado, quando a gente fala da importância da alimentação para diminuir as complicações, é sobretudo pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional e o diabetes gestacional, porque a gente sabe que são intercorrências que podem interferir no bom desfecho da gestação. Né? Pode, a pré-eclâmpsia ou diabetes gestacional pode induzir a ter um parto prematuro, né? Ou ter alguma outra complicação. Isso é importante. Como eu disse para vocês, não é fácil a gente ficar atenta a tantos detalhes, mas o manejo disso, às vezes, na hora que a gente está no fazendo, a gente vê que é fácil, né? Que é tranquilo, às vezes com bom planejamento a gente dá conta. Mais alguma pergunta, gente? Aproveita esse momento aí também. A doutora Sheila. Sheila, deixa eu te perguntar. Eu não tenho hábito de jantar. Aí você falou que o suco, né, de vegetais poderia ser Não ter o hábito suplemento, de jantar. né? Ele poderia... Uma complementação aí no caso de quem não janta. Entendi. Você falar um pouquinho disso? Mas o que é que você come em substituição ao jantar? Quem me perguntou? Quem foi que perguntou a respeito do jantar? Acho que foi a Daniele, mas acho que ela está brincando um pouco o áudio dela. Talvez ela esteja um pouco de problema na conexão. Uhum. É importante saber o que ela come, né? Em substituição ao jantar. Como eu disse, talvez bater um legume com um vegetal folhoso verde escuro e alguma fruta e não coar, talvez seja um arremedo, eu vou dar esse nome, tá? Talvez seja um arremedo, um manejo para aquelas mulheres que não têm o costume de comer uma salada de noite. É trocar 6 por meia dúzia? Não, não é. Talvez seja trocar 6 por 5, por 4,5, mas é melhor do que nada. A gente tem que ir no que é possível. Não adianta você jogar uma informação para o paciente e ele não dá conta, coitado. Tem que ver o que ele dá conta. Então, o suco, ele pode ser um artifício em substituição à salada. Sheila, acho que você entrou no mudo. Se puder verificar seu áudio, por favor. Seu áudio ficou cortado. E agora? Agora Onde voltou. vocês perderam? Esse finalzinho aí que você falou aí, da... Então tá. Como eu disse, talvez esse suco que eu dei a ideia seja um manejo, não é a melhor das opções. Mas a gente não pode se esquecer de também colocar um carboidrato e uma proteína. Vocês têm que pensar que proteína é quem vai fornecer substrato para a criança desenvolver, para a criança crescer. E o carboidrato é importante porque a glicose é ela quem faz todo esse provimento de glicose para o desenvolvimento da criança também. Então, talvez, como eu disse, uma omelete, um ovo mexido, ou a carne que foi servida no almoço, não, para a gente sair um pouco. Eu vejo muito nas famílias que às vezes de noite a gente ainda está muito preso no pão com presunto, sabe, Mariana? E às vezes... Veneno, né? Hã? Presunto é um veneno, né? Presunto talvez não seja a melhor das opções mesmo. Então, às vezes, prezar por uma proteína de qualidade, uma proteína natural, que seja um frango desfiado, ou um atum, né, ou uma sardinha, ou até mesmo um ovo mexido, pode lançar a mão do suco, mas não esquecer da proteína e do carboidrato também.
E vai dar uma saciedade também, né? O ovo também dá uma saciedade Com bem grande, né? certeza. E é gordura de qualidade, é Sim. proteína de qualidade, tem um custo bom, para o bebê excelente, sobretudo por causa do ômega, né? A gente vê estudos de ômega e cognição das crianças. Então, assim, é a mão e a luva. Eu falo muito com as mães, com as gestantes também, que nesse momento a gente tem que pensar mais no neném do que nelas mesmas, né? Elas pensam. Então, o que for fazer bem para o neném, Elas pensam. né? Elas A pensam. gente tem que Sim. encarar isso de uma outra forma também, alimentação, o que a gente não ingere, mas se fizer benefício para o neném, a gente tem que pensar dessa forma Com também, fazer esse certeza. sacrifício Com também. certeza. E tem muitos estudos que falam que quando a mãe tem uma alimentação de qualidade, a criança tem menos aversão alimentar. Então, quanto mais variada for a alimentação da mãe, melhor vai ser o padrão alimentar do filho. Uhum. Mais alguma pergunta, gente? Aproveita esse momento aí. A Daniela, acho que estava falando, né, Tiago? Acho que ela saiu. Ela falou. Acho que aqui não tem mais não, doutora Sheila. Você quer falar um pouquinho do Neocenter, alguma questão específica, da sua formação também lá também, atuação? Bom, a minha atuação no Neocenter, como eu disse, eu assisto as mulheres que tiveram pré-natal de alto risco, ou se porventura é alguma mãe que tem alguma restrição alimentar. E quando tem a mãe é elegível, eu entro no quarto, faço assistência nutricional, eu faço consenso do que vai ser a alimentação dela enquanto ela estiver lá conosco. Se tiver alguma demanda especial, por exemplo, se for mães com seletividade alimentar, mães com intolerância à lactose, mães que tiveram diabetes gestacional, elas recebem orientação nutricional personalizada para poder amamentar e dar seguimento no tratamento. Porque é importante também, Mariana, a gente pensar no provimento de saúde, na promoção da saúde, não só enquanto ela estiver conosco, mas ela passou por nós, né? Para que ela dê seguimento, por exemplo. As mães que tiveram diabetes gestacional, a gente sempre orienta a dar seguimento com o endocrinologista ou com o médico de referência para poder fazer aquele exame de 6 a 8 semanas que se repete, né? Repete o teste de glicose. Então, assim, não é uma assistência nutricional que para ali. Elas recebem informações e orientações para seguirem amamentando, plenas e felizes, para que a gente possa vê-las no próximo ano. Sim. Era isso. Eu acho que aqui não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta também. O pessoal falando que a palestra foi excelente, muito esclarecedora. Obrigada. Tá, e as dúvidas aparecem depois também. Amanhã também aparecem algumas dúvidas também. A gente gostaria de agradecer, né, a doutora Sheila, pela disponibilidade também, pelo tema abordado também, que foi muito enriquecedor também. E é um tema que elas têm muitas dúvidas também, muitas perguntas também, que a gente reforça que cada gestação é de uma forma. É para a gente estar conduzindo e estar orientando. Cada uma de uma maneira, não tem como estar prevendo ao certo como vai ser. Sim. Foi um prazer estar aqui hoje. Se porventura tiver alguma dúvida adicional na palestra, tem o meu e-mail. Pode me mandar um e-mail com a pergunta. Tudo certinho. Eu vou mandar também os contatos do Neocenter também, deixo também para elas também. Tá bem? Aí fiquem à vontade também, tudo certinho. Se quiserem fazer o contato, né, para fazer o acompanhamento no pós-parto também com você, ou com a equipe do Neocenter também, com essa parceria nova também. Combinado. Tá? E agradecemos a presença de todos os gestantes também, dos parceiros também que participaram também, que eu vi alguns também. Combinado. Querem estar falando mais alguma coisa?
Acho que não, acho que a gente pode estar finalizando e somente estar agradecendo a todos pela presença também. E tenha a todos uma boa noite também. Boa noite, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.